Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição de Câmara em Pauta. Fevereiro é o mês da volta às aulas. Hora da meninada voltar para a classe, hora de aprender, hora de iniciar o ano letivo. Quais as novidades para o ano letivo aqui nas escolas municipais e estaduais de Guarulhos? A gente vai saber um pouco e debater um pouco sobre isso no programa de hoje, com a presença do secretário de Educação, Moacir de Souza. Olá, secretário, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade. Também com a gente, ele que é professor do Estado e pode falar com propriedade para a gente, professor Jesus, vereador do PDT. Olá, professor. Bem-vindo de volta ao Câmara em Pauta. Olá, tudo bem? Também agradeço aí pelo convite. Estamos aqui para tentar sanar algumas dúvidas. Vamos fazer um belo debate, um belo bate-papo para informar você também, né? E lembre-se, participe do programa com a gente. Mande o seu e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta. Elogie, opine, critique. O programa é feito para você, portanto, participe com a gente. Aproveite a interatividade que a gente tem. Secretário Moacir, quais as novidades aí para o ano letivo nas escolas municipais de Guarulhos, nesse 2014? Bom, esse ano nós estamos iniciando as aulas, 138 escolas, 114 mil alunos chegaram ontem às nossas unidades. Temos todos os professores, todas as salas de aulas com professores, funcionando com normalidade. Esse início, essa primeira, segunda semana, é sempre um período de acomodação. Crianças pedindo transferências de uma escola para outra, os pais se adaptando aos horários das escolas. Então, é um período mesmo onde ocorrem alguns movimentos. Mas estamos iniciando as aulas sem grandes problemas e acredito que vai ser um ano muito tranquilo e muito produtivo também. Para esse ano, nós temos algumas novidades importantes. Estamos fazendo alguns investimentos em algumas políticas públicas estratégicas para que a nossa educação seja uma boa educação. Nós estamos fazendo um grande investimento no processo de formação permanente dos profissionais da educação. Nós queremos fazer um grande investimento também num pacto nacional de qual Guarulhos é signatário, que propõe a alfabetização na idade certa. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, onde nós assumimos as responsabilidades para que todas as crianças consigam se alfabetizar até os 8 anos de idade. Esse vai ser também um programa onde muitos investimentos serão destinados. Isso implantado a partir desse ano aqui, né? Iniciamos no ano passado, ainda em 2013, esse ano com muito mais força nos investimentos e nas mobilizações. Um terceiro grande investimento que faremos esse ano é em relação à tecnologia na sala de aula, nas escolas. Estamos, nesse momento, implantando um anel óptico na cidade, são 70 quilômetros de fibra ótica, e todas as nossas unidades vão estar conectadas por fibra ótica. Espero que aí até o início, primeira quinzena de maio, todas as nossas unidades estarão conectadas por fibra ótica, porque infelizmente as empresas prestadoras de serviço que atuam nessa área não conseguem atender às nossas necessidades. Então optamos por fazer esse grande investimento. Nós estamos adquirindo ultrabooks para todos os professores, e laboratórios móveis, aqueles carrinhos com netbooks que o professor pode levar até a sala de aula para dar a sua aula com esses netbooks. E um quarto grande investimento que nós queremos fazer esse ano, ainda como novidade, é um investimento numa questão bastante sensível, que é na questão da educação inclusiva. Então, nós tiramos esse eixo também como uma proposta estratégica para que neste ano a gente consiga, se não solucionar de todo o problema, porque é muito difícil, mas atenuar muito o problema e preparar melhor as escolas para receber as crianças com deficiência. Qualquer tipo de deficiência, seja deficiência mental, física, visual, auditiva, e é bastante complexo esse tema, mas nós estamos nos propondo a enfrentar esse desafio. Professor... Então, quando você pergunta quais novidades, são inúmeras, mas eu acho que essas 4 já são suficientes para a gente compreender um pouco qual vai ser o tom do nosso trabalho ano 2014. As principais para serem pontuadas. Professor Jesus, e nas escolas do Estado? O senhor que é professor de escola estadual também, dá aula para ensino fundamental
fundamental, ensino médio. Que novidades o senhor está vendo aí nesse início de aula em 2014? Então, na Escola do Estado, nós já iniciamos as aulas na semana passada. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa que o Moacir. Quero parabenizá-lo também pelo trabalho no município, nas escolas municipais. As escolas do Estado, nós podemos observar ainda que faltam muitos professores. Já voltamos às aulas, sim. Porém, muitas salas estão ociosas, até porque não temos professores. Tivemos concursos, chamou, mas infelizmente hoje a demanda é muito complicado. O professor, por não ser tão valorizado no Estado, isso tem deixado muitos abandonado aí o seu cargo. Mas eu faço parte da Guarulhos Sul. Aqui nós temos duas diretorias em Guarulhos, que é a diretoria Norte e Sul. Eu sou professor da Guarulhos Sul. Mas aí temos muitas coisas realmente acontecendo. Uma coisa que eu achei interessante também, o vereador, o secretário Moacir, falando sobre a questão da tecnologia. Porque hoje, nós professores, prendemos a atenção do aluno sem grande tecnologia, é muito complicado. Porque hoje as pessoas estão todas conectadas, então realmente tem que investir em tecnologia. Parabéns, secretário. Obrigado. É impossível hoje conceber educação sem tecnologia, né? Exatamente. Hoje estamos num mundo em que isso não pode mais ser permitido, não dá mais para aceitar, né? Frisar que eu acredito, professor Jesus, né, que o nosso problema não está concentrado na infraestrutura necessária para que a tecnologia chegue até a sala de aula. Hoje, acho que nós já temos a tecnologia disponível, uma questão de realizar contratações e implantar. Sim, mas acho que tem que ter aí, secretário, tem que ter essa vontade. A vontade de fazer. E também um aprimoramento para os professores. Agora, a grande questão, quando a gente debate esse tema tecnologia na sala de aula, como eu disse, infraestrutura já existe. Nós estamos fazendo o anel óptico, vai conectar, já temos empresas que sabem fazer isso, os equipamentos estão à disposição no mercado para a gente adquirir. A grande questão para que isso de fato se efetive, se dá em dois momentos. O primeiro momento é você decidir como utilizar essa ferramenta. O que você vai, de que forma você vai. Esse é um grande debate que nós temos que fazer, porque uma coisa é você ter a tecnologia na sua casa e seu filho lá no quarto ou na sala, ele acessa Facebook, os jogos online e tudo mais, que eles fazem isso muito bem. É porque precisa ser uma coisa discutida e padronizada. Outra coisa é na sala de aula. Para não ficar cada um dando uma coisa de qualquer jeito. Exato. Outra coisa é na sala de aula. Como que eu me utilizo dessa tecnologia como uma ferramenta a mais. Não estou tirando o que já existe, uma ferramenta a mais para o processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse é um eixo. O outro eixo importante nós temos que preparar os nossos professores, os nossos profissionais, para utilizar essa tecnologia. Porque, em geral, as nossas crianças sabem muito mais que nós nesse tema. E aí, se o professor entrar na sala e ele não tiver segurança do que ele vai fazer, nós vamos criar uma outra dificuldade, porque as crianças saberão como utilizar aquela tecnologia. Então, eu creio que esses são os dois desafios principais para que isso de fato aconteça, e nós também vamos nos esforçar muito para superar essas questões e fazer com que a nossa escola de fato possa evoluir para o século XXI. A gente espera que sim. Não gostaria de generalizar na questão das escolas estaduais, mas um exemplo, a escola onde eu ministro aula no estado. Nós temos uma sala, secretário, que nós temos lá vários computadores, mas infelizmente nós não temos ali um aprimoramento para que os professores realmente consigam delimitar e dar uma aula focada. Então hoje realmente os alunos sabem muito mais do que os professores, aí fica uma coisa meio desconectada. Então ele chega lá, começa a mexer, mas cada um vai para um caminho, e na realidade a gente tem que ter um viés. Então aí hoje no estado eu acho que tem que ter realmente aí um aprimoramento para que os professores realmente consigam alcançar todos os alunos e que realmente invista aí no trabalho deles. E conectar os computadores em rede também. Quando você faz isso, é bem mais fácil só do professor primeiro passar o material e depois... Hoje é muito simples, né? Porque os equipamentos já são tão automatizados que se tem Wi-Fi aqui nesse espaço e eu estou conectado com a senha daqui, na hora que eu entrar aqui, meu equipamento já conectou. Eu não preciso fazer nenhum movimento.
A grande questão é como utilizar isso aí lá na sala de aula para que o aluno aprenda matemática, português, geografia, história, enfim, aquelas questões que são importantes ser desenvolvidas. Acho que é aí que está um bom debate, com certeza. A grande questão. Secretário, diga uma coisa para a gente. Agora, a gente falou da volta às aulas, são 138 escolas, né? 138 aqui, 114 mil alunos. Há aluno que ainda não conseguiu se matricular? Em todas as esferas, creche, ensino fundamental? Sim. Hoje, então déficit grande ou não? Nesta última década, nos últimos 10 anos, a cidade de Guarulhos avançou enormemente na política de acesso das crianças às salas de aula. Eu me recordo, em 2001, 2002, que no início da década passada, que nós tínhamos um desafio a superar, que as crianças com 7 anos de idade não encontravam vagas. Então, eu me lembro, o professor Jesus deve se recordar disso também, as crianças que completavam 7 anos até o dia 30 de junho conseguiam se matricular. Aquelas que completavam 7 após 30 de junho só se matriculavam no ano seguinte. Por que isso acontecia naquele período? Porque nós não tínhamos as redes aí conversando e investindo e construindo vagas para que todos fossem atendidos. Passado 10 anos, hoje nós conseguimos atender todas as de 7, todas as de 6, 5 e 4 anos. Então, dos 4 anos em diante, todas as crianças têm vaga na cidade de Guarulhos. Até porque a nova lei federal prevê que a partir de 4 anos já tem que estar matriculado. A partir de 2016. Né? 2016 torna-se obrigatório a partir de 2016. Mas nós já conseguimos isso em 2013. Então, todas de 4 anos já tem. Então, 4, 5, 6 e 7 aqui... a partir de 4 anos. Onde é que estão os nossos problemas na cidade? Os nossos problemas estão nas duas pontas da educação básica. No ensino médio, jovens de 15, 16, 17 anos, e na creche de 1, 2 e 3 anos. Aí que estão os nossos desafios ainda, que precisamos enfrentar. O ensino médio é uma responsabilidade do governo do estado e a creche, 1, 2, 3 anos, responsabilidade do governo municipal. Então, nós temos ainda dificuldade de atendimento nessas duas pontas. No caso da creche, que é a nossa responsabilidade, hoje nós atendemos 24 mil alunos. Mas temos aí cerca de 5 mil crianças na fila de espera que procuraram a escola e não conseguiram a vaga. Então, temos também algumas ações nesse sentido. Agora, só para a gente ir para o intervalo, eu queria justamente que o senhor falasse dessas ações. Desde 2009, pelo dado que a gente tem, a Prefeitura perdeu o convênio, não sei se perdeu ou se por uma falha administrativa das instituições ou do próprio governo, não sei, isso é você que vai me dizer, deixou de firmar essa parceria com 27 creches, perdeu, né? Eram 65 conveniados, hoje são 38. Existem algumas regras para esses conveniados? O que aconteceu para que tanto se descredenciassem assim? Nós, infelizmente, essa política de convênios com entidades sociais é uma política temporária e não é o mais adequado. O ideal é que nós tenhamos creches públicas com capacidade de atendimento da nossa rede, das nossas crianças. Esse tem que ser o nosso principal foco de ação. Construir novas creches para poder atender em espaços públicos. Só aproveitando seu parênteses, então, e há previsão para que se construam novas creches? Sim, nós temos 30 novas em andamento. Já iniciadas obras? Não, nós temos 6 com obras iniciadas, 11 finalizando o processo de licitação, e isso então deu 16, e mais 14 com projetos e terrenos prontos para entrar em licitação logo após a finalização dessas 11. Então, chegaremos a 30 novas escolas na cidade. Bom, mas de qualquer forma, nós não temos ainda a capacidade de atender a todos na nossa rede municipal, nas escolas públicas municipais. Então, durante um determinado período, se investiu nessa política de conveniamento. Agora, nós tínhamos algumas situações muito ruins. Isso já foi alvo de debate nessa Câmara e eu nunca escondi minha opinião. Muito pelo contrário, eu sempre tornei público. Fui alvo aqui, inclusive, de uma tentativa de uma SEI que queriam investigar, e eu não tenho problema que investigue, porque eu não posso. Eu sempre, quando eu entro numa escola, eu penso o seguinte: será que eu matricularia o meu filho aqui? Se a resposta for sim, qualquer um pode matricular o seu filho. Se eu achar que o meu filho não pode ser matriculado naquela escola, por que eu quero aquilo para o filho dos outros? Eu não posso querer isso.
Então, esse é o parâmetro que eu utilizo para dizer se tem bom atendimento ou se não tem. E muitos, infelizmente, o atendimento era sofrível. Eram pequenos depósitos de crianças com qualidade horrível. E isso foi nos levando a fechar cada vez mais e criando um mecanismo de acompanhamento e controle. Porque eu não posso querer para o filho dos outros aquilo que eu não quero para o meu. Isso nos levou excluindo do sistema algumas entidades que, infelizmente, não faziam bom atendimento. Tivemos problemas também administrativos gerenciais, porque um convênio com recursos públicos não é simples de se fazer. Demanda, tem toda uma fiscalização do Ministério Público, Tribunal de Contas. O recurso não é meu, do secretário ou do prefeito, o recurso é público. A prestação de contas tem que ser clara. A prestação também, de contas tem que ser clara. E isso, então, fez com que nós reduzíssemos de 65 para 38, hoje, atualmente. Perfeito. Daqui a pouquinho o senhor fala, professor Jesus, aqui eu já estourei aqui o primeiro bloco, preciso fazer uma pequena pausa, mas no retorno, então, eu dou a palavra para o senhor e a gente continua o debate sobre educação já. Não saia daí, a gente se encontra daqui a pouquinho. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta. Eu disse para você que era rapidinho. Hoje a gente está discutindo aqui a volta às aulas, um pouco de educação também no município de Guarulhos, recebendo aqui o secretário Moacir de Souza, secretário de Educação de Guarulhos, e também professor Jesus, vereador do PDT e professor de escola estadual. Então a gente está fazendo esse debate sobre educação. Antes de irmos para o intervalo, a gente só estava concluindo a questão das vagas em creches, né, que tem dificuldade, e por isso o senhor disse que até pela falta de qualidade a prefeitura descredenciou várias instituições. Se alguma instituição quisesse credenciar, como deve proceder, professor Moacir? Neste momento, está fechado, né? Eu fechei em 2009, setembro de 2009, após realizar um diagnóstico da situação, eu bloqueei o acesso de novas entidades. Isso vai ser uma conversa posteriormente com o governo, para ver da oportunidade de reabrir e em que condições reabrir essa política de conveniamento. Com regras novas e mais rigorosas, talvez, aí, né? Muito mais. Professor muito mais Jesus, rigorosas. O senhor tinha pedido a palavra antes do intervalo? Pois não. Sim, está contigo. Ouvindo o secretário Moacir falar, eu até queria fazer um questionamento. Eu sei que hoje a educação, quando ele fala da questão do descredenciamento das creches, ele falou da questão da infraestrutura, mas eu penso também na questão pedagógica, que a educação é voltada exatamente para isso. Eu queria também, secretário, saber se você também levou em conta essa questão pedagógica, porque a educação, acho que o lado pedagógico, ele é essencial para a criança. Claro. Muitas vezes nós pensamos na infraestrutura, mas o pedagógico ele é importantíssimo, ele é muito bom. De repente, agora tem questões que, na realidade, a infraestrutura é até muito boa, mas o pedagógico é zero. E aí eu queria saber se você levou em conta também essa questão pedagógica para que houvesse esse descredenciamento das creches. Até porque, né, Sim. professor, só para complementar a sua questão, não sou nenhum especialista da área, mas a gente sabe que logo nos primeiros anos de vida é que se dá a capacidade cognitiva das crianças para daí se tornar um cidadão consciente e tal. Pois não, então, professor Moacir. Sim, a nossa sociedade
tem exigido que cada vez as crianças adentrem as escolas mais cedo. Se você pegar na minha faixa etária, acho que dessa bancada aqui eu devo ter um pouco mais de idade, estou completando 50 anos esse ano com muito orgulho, mas na minha época as crianças entravam na escola com 8, 9, 10 anos de idade, e naquele momento a sociedade considerava isso aceitável. E com o passar do tempo, as crianças passaram a entrar cada vez mais cedo. Hoje, a exigência social, professor Jesus, é que as crianças entrem com 6 meses, 1 ano de idade, já estejam na escola. Porque quando a gente chama de creche, eu considero até que isso está inadequado na legislação brasileira, falar em creche pré-escola, como se houvesse um período anterior ao processo de escolarização. No momento que ele entrou com 1 ano de idade, ele foi para a escola. Então, não tem creche pré-escola. Creche é aquele termo antigamente que se utilizava na assistência social para que a família deixasse a criança enquanto ia fazer outras coisas e ia trabalhar. Então, portanto, um conceito equivocado, onde eu deposito minha criança, alguém cuida e eu vou trabalhar. Eu ainda sou da época, viu, professor? Não sei se existe ainda maternal, jardim 1, jardim 2. Existe hoje berçário, maternal, mas é justamente a etapa da creche. Bom, quando a creche deixa de ser uma política assistencial e passa a ser uma política educacional, e isso acontece em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o recado dado pelo Congresso Nacional, pelos legisladores, foi claro. A partir de agora, as crianças entram à escola bem antes. Se compõe o sistema educacional, nós temos que ter todo um projeto e um cuidado pedagógico. Porque naquele momento que o bebê está lá na nossa escola, nós estamos substituindo a família. E como é que a criança aprende no conjunto da família? Enquanto a mãe está ali fazendo seus afazeres, a avó, o vô, o tio, a tia, enfim, quem fica com a criança está aprendendo. Às vezes ela está brincando num canto e a gente nem se dá conta do que está acontecendo, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Mas ela está prestando atenção no adulto e está aprendendo pelo exemplo, pela convivência. E no momento que ela deixa o seio da família e vem para uma escola, como deve agir essa escola? Então, nós vamos substituir esse processo de aprendizado que antes era da família, agora o Estado toma para si a tarefa de fazer o processo educativo. Então, o cuidado pedagógico com tudo isso, nós temos que ter muita atenção. Muita atenção, porque ela não vai para lá apenas para a gente alimentar, fazer as higienes, necessidades dela. Não, ela vai para lá e ali nós vamos formar um novo cidadão em substituição à família. Sim. Que, aliás, é um debate que eu gostaria de um dia poder fazer. Muito bom. Porque se fala muito em escola de tempo integral e eu questiono isso. Eu acho, uma coisa é você ter escola integral do ponto de vista da integralização dos conhecimentos. Que não existe conhecimento de caixinha aqui e ali. Outra coisa é eu falar que a criança deve ficar 12, 13, 14 horas dentro de uma escola sem a convivência familiar. Então, esse é um outro debate, claro, não está colocado agora, mas é um tema que eu gostaria muito de discutir, porque nós temos que refletir sobre esse processo de desvinculação do filho, da família, que é o núcleo principal da sociedade. Mas essa é uma outra discussão. A preocupação colocada pelo vereador é legítima e, de fato, isso é uma questão muito importante para nós, o projeto pedagógico que a escola desenvolve. Mas eu vou aproveitar o seu gancho, secretário, até para fazer a pergunta para o professor Jesus, porque nós recebemos aqui no ano passado o prefeito Sebastião Almeida, e ele disse que uma das intenções dele, depois que todas as vagas de creches forem solucionadas, é também conseguir creches em tempo integral para as mães que não têm condições de cuidar do filho e trabalhar ao mesmo tempo, né? Às vezes só tem a mãe, só tem o filho, não tem com quem ficar, e é uma intenção do prefeito fazer também. Pode falar, professor Jesus, a esse respeito, por favor. Até nós tivemos a audiência pública no final do ano e um dos meus questionamentos para o secretário foi exatamente sobre a questão da escola integral. Eu vejo o seguinte, secretário, não é que eu discordo, eu vejo, assim, a criança, acho que quando nasce, realmente ela tem que estar junto com os pais. A partir de uma certa idade, a partir dos seus 7, 8, ela já está mais encaminhada, ela já consegue ficar na escola. Eu levei um sociólogo e antropólogo na faculdade onde eu ministro aula na Anhanguera, no curso de pedagogia
pedagogia. Ele disse uma coisa para nós, para os alunos, e aquilo marcou e ficou em minha mente. Ele disse o seguinte, que ele foi fazer um estudo em uma aldeia, e aquelas pessoas, veja só, quando a criança nascia, a mãe carregava aquele filho até os 7, 8 anos de idade. Então, comia no mesmo prato, estava com a criança, não deixava a criança por nada. Quando aquela criança crescia, se casava, os pais ficavam velhos, o que acontecia? Aquela criança levava os pais para a sua casa e não desamparava os seus pais. E sabe o que acontece hoje aqui? Hoje, muito cedo, nós colocamos as crianças nas creches. E muito cedo, ou seja, quando os pais ficam velhos, não pensam, não titubeia em colocar o seu pai em um asilo. Então, assim, isso também é uma questão de se pensar. Então, eu vejo que hoje a educação, muitas vezes, nós jogamos, assim, eu digo, muitas vezes, não, tem que fazer, mas eu acho que a gente tem que pensar. Agora, a escola em tempo integral, eu defendo. Eu acho que a educação, ela tem que ter. Quanto mais educação, menos droga. Quanto mais educação, eu acho que mais trabalho, mais Mas aí o senhor preparado. Defende a partir de uma certa idade? Aí de uma certa idade. Sim, de uma certa idade. Aí eu já... Assim, eu acho que a criança, a partir dos seus 7, 8, 9 anos, que já consegue caminhar aí. Porque educar é o quê? Exatamente caminhar com as próprias pernas, né? Ou seja, educar é sair fora da instituição, é ensinar essa criança para o mundo. Aí sim, eu defendo. Essa questão mais do maternal, lógico, é sabido de todos que hoje os pais trabalham, né, secretário? Hoje os pais precisam realmente trabalhar, defender o seu pão, então é muito complicado. Mas a gente vê, são leis que muitas vezes são instituídas e que, na realidade, isso aqui são pensamentos, né? São pensamentos ideológicos que cada um tem. Secretário Moacir, só quer responder, por favor? Sim, eu acho que é importante esse tema. São reflexões que a gente faz aí no andamento das coisas. Quando o prefeito coloca essa questão, existe um certo consenso na sociedade de que esse é o melhor caminho. Onde é que está o ponto de discórdia? O Estado é mais competente que a família para promover a educação? Aí é que está o ponto de reflexão, onde eu coloco o tema. Não quer dizer que eu não considere essencial que o Estado acolha aquelas famílias e que não tenha condição para ficar com a criança. Bom, mas são todas as famílias que têm essa mesma condição? Ou será que algumas famílias necessitam desse acolhimento do Estado e outras têm a capacidade de manter a sua criança no núcleo familiar, seja com os avós, seja com tios, seja com outras integrantes da família? Então, quando eu estou colocando essa questão, eu estou questionando a substituição no processo educativo das crianças por um ente estatal, como se fosse mais competente que as famílias. E eu não considero e não concordo, não acredito nisso. Acredito que a sociedade se dá a partir da convivência familiar, que é o núcleo menor da sociedade, e o Estado, ele estimule políticas para caminhos onde se considera melhor que a sociedade vá. E acho que o que está implícito... Acho que esse é o debate. Acho que está implícito na sua fala, secretário, que o senhor só não colocou com todas as palavras, mas o que está implícito é que a educação, a criança aprende muito mais quando tem amor também, né? Lógico. Ajuda, não né? há dúvida disso. A parte sentimental ajuda no aprendizado. Não há dúvida. Então, o amor você tem... Não que você não vá ter na escola, mas da família talvez seja mais importante. Sim, eu concordo plenamente. Mas, infelizmente, secretário, eu vejo o seguinte. Por esse sistema capitalista que nós vivenciamos hoje, eu percebo que até mesmo os pais, eles fazem esse papel. Desculpa, mas é uma realidade. Eles depositam, ou seja, eles colocam o filho na escola e acham que nós somos obrigados a educá-los. Haja vista que mudou... A escola vira banco de alunos, exatamente. Né? Haja vista até que mudou a nomenclatura. Hoje não é professor, é educador, porque hoje nós temos também o papel de educar. Então, assim, é muito complicado. Mas, lógico, é uma discussão realmente aí muito acirrada que devemos pensar. Mas é como eu disse, vereador, é uma espécie de um consenso social de que o Estado tem mais capacidade. Eu não acredito. Acredito que o Estado tem um papel a cumprir. Estado, quando eu digo Estado em sentido de nação, tem um papel a cumprir nisso, mas nós não podemos desresponsabilizar a família. Senão nós vamos cometer um erro de inverter papéis, e acho que sociedades que já se dispuseram a fazer esse tipo de inversão, sociedades que retiravam crianças muito cedo do núcleo familiar e entregavam para o Estado, não proliferaram, não transferir responsabilidades e valores. Exatamente. Secretário, quando a gente pensa em volta às aulas, a gente pensa em material escolar, em uniforme, que a gente sabe que a prefeitura distribui gratuitamente aos alunos. Porém, algumas pessoas reclamam que às vezes demora para chegar essa distribuição aos alunos, e aí já está quase na metade do ano letivo, e aí que vai chegar no uniforme, o material. Hoje está tudo entregue, já está em dia. Como é que funciona essa questão aqui no município? Não está, e não é sem propósito.
a forma de fazer. Sempre o mês de fevereiro é um período de acomodação das escolas. Nós temos 115 mil alunos, cerca de 115 mil. O Estado tem cerca de 220 mil alunos, a rede estadual. Há um processo de acomodação, famílias que mudam de endereço, precisam de vaga em novas escolas, famílias que não querem na escola municipal, querem na escola estadual, família que não quer estadual, quer a municipal, pessoas deixando rede particular para vir para a pública, pessoas saindo da pública para ir para a particular. Então, o mês de fevereiro é um mês de acomodação. Então, você fazer o processo agora, você está cometendo erros. Então, a melhor coisa é aguarda o mês de fevereiro, as coisas se acomodam, a partir de março a gente faz o processo de entrega. Portanto, eu sei que existe uma certa ansiedade, as escolas municipais têm material escolar suficiente para atender esse período agora desse mês, estão recebendo, começaram a receber agora 240 mil livros, nós estamos distribuindo para os alunos e para as escolas, estão recebendo materiais escolares, que foi saldo do ano passado, está chegando às escolas para que coletivamente os professores atendam às necessidades, mas a partir de 1º de março a gente começa o processo de entrega e aí sim com a rede já mais acomodada. E só para constar, é uniforme completo, é isso que a prefeitura uniforme completo, uma blusa, agora eu vou lembrar as quantidades, mas 2 calças, uma blusa, 2 camisas, 2 bermudas ou short e saia, meia e tênis. 2 pares de meia. E no material escolar? O material escolar são inúmeros itens aí para eu dizer para você. Diferente do Estado. O Estado é somente uma mochila. Muitos itens. Isso não acontece no Estado, não acontece. No Estado nós temos uma mochila, são 2 ou 3 cadernos, régua, caneta, lápis e borracha, somente isso. E esse ano com novidade, nós estamos, além do kit para as crianças, que nós vamos entregar 2 vezes. Eu dividi o kit porque, infelizmente, nós tínhamos alguns problemas. A gente entregava tudo no início do ano. A criança leva para casa, porque não é correto que a escola retenha. E depois esse material não retorna para a escola. E aí, perdemos. Então, nós vamos fazer 2 kits, 2 pastas. Uma que vamos entregar agora no início do ano e uma que vamos entregar em julho. No retorno das aulas em julho, eles recebem o 2º kit para o 2º semestre. Tem o kit que a gente chama de kit coletivo, que é do professor, 1 por sala de aula, para que o professor utilize coletivamente, papéis, cola, glitter, tudo aquilo que as professoras usam e pediram, giz, de cera, enfim, aquelas coisas todas que as professoras usam nas escolas. E nós incluímos, qual a novidade? Nós incluímos um kit de artes para os profissionais de educação artística, que nós temos na nossa rede já a partir dos 6 anos, nós temos artes, inglês e educação física. Então, os professores de artes vão receber um kit específico e os professores de educação física vão receber um kit específico também. Materiais, bola, corda, tudo que eles precisam para poder desenvolver as suas atividades. Perfeito. Só antes de a gente ir para o intervalo, professor Jesus, já que o senhor disse que isso não acontece nas escolas do Estado, eu contento, você sente, quando vai ensinar para os alunos, algum problema por conta dessa falta de material? Ou os alunos conseguem buscar isso de alguma forma? A gente sabe que tem muitas famílias carentes também, né? Matriculadas no Estado. Sim, são muitas famílias carentes. Acho que o Estado, talvez até... Não vamos comparar a questão do município, mas tem as suas relações aí. Mas assim, nós sentimos, recebemos kits também de livros, mas muitas vezes não no início das aulas. Geralmente é durante o ano, durante o processo, aí vamos se entregando. Mas geralmente, eu digo para você o seguinte, na minha época, não sei se é a época do Moacir, nós não tínhamos nada disso, né, Moacir? Eu acho que hoje a escola realmente ela mudou, ela cresceu muito. Então essa questão ela realmente é muito favorável. Mas recebemos e conseguimos administrar sim. Legal, a gente vai fazer uma pequena pausa então aqui no nosso Câmara em Pauta. Daqui a pouco a gente volta para discutir um pouco mais da volta às aulas, educação aqui na cidade de Guarulhos. Até já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433.
Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira, às 1:45 da tarde, você assiste ao Ponto de Vista, um programa que traz a história e a opinião das personalidades da cidade de Guarulhos. Não esqueça, a gente se encontra toda quarta-feira, às 1:45 da tarde, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 1:45 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre volta às aulas. Mês de fevereiro é mês de volta às aulas, mês da criançada aí, voltar para o aprendizado do ano letivo, recebendo hoje aqui o secretário de Educação da cidade de Guarulhos, Moacir de Souza, e professor Jesus, vereador do PDT e professor de escola estadual, né, professor? Aproveitando, já que o senhor está nessa esfera, 400 professores de déficit aqui nas escolas do estado, é isso mesmo? Sim, isso são conjecturas. Eu acredito até que seja mais, muito mais. Meu Deus! Sim, com certeza. É muito complicado. A gente vê aí a falta, né, de professores realmente nos colégios estaduais, são muito grandes. Hoje nós temos aí o chamado professor eventual, que muitas vezes até entra na sala de aula, muitas vezes na falta do professor. O senhor acha que esse déficit se deve mesmo a esse regime de contratação? Contratação eventual? Olha, eu acredito que hoje seja uma questão de valorização do trabalhador, ou seja, do professor. Eu acho que hoje o professor, no Estado, ele é muito desvalorizado. Eu acho assim, em questão salarial, em questões mesmo de estar aprimorando, de estar realmente assim, envolvendo este professor. Então, hoje, na realidade, as leis, ela acaba... só para você ter uma noção, no início agora, digamos, você vai pegar as suas aulas, um exemplo, eu fui pegar minhas aulas, eu dou aula de manhã, chegou um efetivo, pegou as aulas de manhã, não tem aula de manhã, então eu tenho que pegar à tarde. Então, de repente, eu não poderia pegar aula à tarde porque eu tenho um outro compromisso, eu tenho aula em outra escola. Não, você tem que pegar aula à tarde. Aí o professor acaba muitas vezes preferindo entre ou particular, ou estado, ou mesmo município, ele acaba abdicando, fala, então eu vou deixar e deixa de lado e assim vai. Ele consegue fazer a grade dele, né? Exatamente. Mas isso para você complica muito, então, a situação no Estado. Porque acaba faltando professor e a gente lê relatos de alunos que diz que ficam na sala assistindo televisão enquanto não tem professor. Complicado, né? Sim, é verdade. Porque aí a diretora, muitas vezes, infelizmente, não pode dispensar. E aí pega essa criança, muitas vezes, coloca em uma sala, aí passa algum filme, até educativo. Também não vou generalizar, também nem vou culpá-la. Porque, na realidade, também ela não tem culpa, né, secretário? Muitas vezes é complicado. É a questão do sistema mesmo em si. Claro. Então, aí, realmente, o aluno fica sem a aula devida, matemática, português ou história ou geografia, e fica ali muitas vezes ocioso, esperando que o professor chegue, que seja realmente contratado esse professor, para que ele possa entrar na sala de aula. Agora, eu acho importante também que nós possamos apontar soluções aqui no Câmara em Pauta, né? Além de apresentar os problemas, apontar soluções. Fosse professor Jesus hoje secretário do Estado de Educação, como é que o senhor corrigiria o problema? Olha, realmente aí a situação é complicada. A demanda é muito grande. Eu estava conversando com o professor Moacir agora, veja só, são escolas, nós pegarmos aqui, assim, tem escolas
escolas boas, eu não posso generalizar o estado. Nós temos escolas excelentes aqui em Guarulhos. Eu estava dizendo para ele que no início do ano eu tentei arrumar algumas vagas num colégio chamado Brotero aqui em Guarulhos, que é um colégio muito bom, mas a demanda é muito grande e o que acontece? Ali nós já não tem mais vagas, porque as pessoas todas querem estudar naquele colégio, porque é um colégio muito bom. Então, veja só, existem outros colégios que estão basicamente ociosos, que realmente tem vaga, mas as pessoas muitas vezes não querem ir. Mas voltando a essa pergunta, ser secretário realmente não é uma tarefa fácil, né, secretário? É uma tarefa muito árdua. Aí, lógico, tem que ter um plano de trabalho, realmente perscrutar, investigar realmente toda a questão do Estado, o que falta. Eu acredito que hoje, realmente, assim, eu acho que o que pega mais é a valorização do professor, é que muitos professores têm reclamado. E um profissional, muitas vezes, quando ele não é valorizado, quando ele não é respeitado... Quando você diz valorização, é só no sentido salarial ou não? Não, eu não digo na questão salarial, acho que também na questão de... Como que eu posso dizer? Investir também em conhecimento, em cursos para esse professor. Um exemplo, eu vejo hoje, nós temos alunos em sala de aula, muitas vezes tem problema de dislexia, esse aluno muitas vezes tem algum problema, talvez um déficit mental, e esse professor ele está ali, muitas vezes ele não consegue conciliar tudo, porque o aluno, você não pode discriminar o aluno, você não pode desprezar. E esse professor, muitas vezes, esse profissional, ele não está preparado para ministrar aula para essas crianças. Então, assim, eu acho que tem todo um preparo, tem todo um aprimoramento, tem que ter um investimento. E eu percebo que o Estado, infelizmente, deixa a desejar. Qual a média salarial hoje, professor? Só para a gente ter uma ideia, para a gente agora trazer depois para o município e fazer a comparação. Qual a média salarial? Depende da carga horária, mas assim, dependendo, digamos, 20 aulas, R$ 1.200, 33 aulas, talvez chegue na faixa de R$ 2.000, entendeu? Então, assim, é muito complicado, mas a hora-aula é R$ e pouquinho. É muito pouco. Infelizmente, eu acho para um profissional que ensina, que realmente que educa, que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa ser um cidadão crítico, realmente chegar ao seu lugar ao sol, realmente, professor... Hoje eu tenho alunos, ex-alunos, e fico feliz com isso, né, Moacir? É muito legal quando você tem um aluno que realmente ele se deslancha, que ele realmente chega ao seu lugar ao sol, que ganha muito mais que eu, que está muito melhor do que eu, e assim vai. Então, assim, esse é o papel do professor, mas eu acho que tem que ter realmente uma valorização para o professor. Nas escolas municipais, de que forma essa valorização acontece, professor Moacir? Primeiro, acho importante dizer que nós não temos o professor em contrato precário. Todos os nossos professores são concursados e têm a titularidade. Então, nós não temos essa mesma política do professor eventual. Nós fazemos concursos, quantos forem necessários, para garantir que ele tenha a sua estabilidade, conforme prevê a legislação. E hoje não está faltando professor na escola municipal? Não, hoje nós temos 5% de professores a mais que o número de salas de aula, que é justamente para cobrir licenças, afastamentos. É um público eminentemente feminino, então nós temos inúmeras licenças, seja licenças gestantes, licença para acompanhamento de família, enfim. Então nós temos 5% a mais do que o número de salas de aula. Então, para cobrir essas faltas. Do ponto de vista salarial, hoje a nossa média salarial, professor com... eu falo em média, né? Salarial... para ter uma base mesmo. Professor com 25 horas, com o curso de pedagogia nível superior, a média salarial gira em torno de R$ 2.600, R$ 2.700. 25 horas de trabalho. Diferente. Isso. Por que isso? Nós temos o piso salarial, que é aquele professor que iniciante acabou de entrar, dentro da carreira seria A1, a primeira referência dele, mas se ele apresenta o título superior, ele evolui 5 referências, ou seja, 15%. Se ele apresenta outros títulos, ele vai evoluindo. E 70% do nosso pessoal que trabalha em escolas mais afastadas recebe o estímulo à permanência, 20% a mais sobre o salário dele, e tudo isso então faz com que o salário do professor acabe sendo um pouco melhor. Já é o ideal, já é o que eu gostaria? Não, considero pouco. Por isso que eu estou discutindo com o governo algumas ações que eu tenho certeza e espero poder, vereador, esse ano encaminhar aqui para a Câmara Municipal um projeto de lei alterando algumas questões nesse sentido. Isso vai ser muito conversado ainda no governo e também com os representantes dos professores, mas eu gostaria de fazer algumas alterações, que o ideal é que o professor não trabalhasse em mais de uma rede. O ideal é que ele pudesse trabalhar numa única rede, numa única escola. Sim. Então, vamos fazer esse esforço
Tem um custo, tem um impacto alto, mas isso muda totalmente a qualidade do trabalho dele na sala de aula. Então, quando você fala em investimentos, investimento em qualidade, em valorizar o professor, é o salário, é a jornada, é o investimento na formação, é o respeito pela profissão. Os cursos que o professor Jesus citou que talvez faltem por parte do Estado, do município dá para os professores? Olha, nós oferecemos inúmeras atividades de formação. Nós classificamos, né? Nós temos formações, cursos de aperfeiçoamento, nós oferecemos a graduação. Até o final do ano passado, nós concluímos a graduação para 700 profissionais que não tinham o curso de pedagogia, a prefeitura pagou. Uma bolsa universitária. A bolsa pagou o curso, os profissionais se formaram. Investimos este ano, estou organizando, vamos ver se vai dar certo, né? A contratação do curso de mestrado e doutorado, não para todos, mas para um público que nós vamos depois definir o perfil. Então, são investimentos extremamente necessários. Essa questão do professor não ter a segurança, eu acho que é um grande problema. Bom, mas eu vou criticar aqui o Estado de São Paulo? Não é esse o meu objetivo. Eu me relaciono muito bem com a rede estadual, com as dirigentes de ensino, com o secretário do Estado da Educação. A gente tem encontros, de tempos em tempos nós nos encontramos na Câmara Temática de Educação da região metropolitana, do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, né? E a gente conversa muito. Uma das questões, você fez a pergunta para o Jesus, mas eu acho que é necessário a gente discutir isso. Claro, fica à vontade. Uma das questões que está colocada como desafio para a rede estadual é o gigantismo. É muito difícil você definir políticas, você organizar políticas numa rede tão gigante que tem 200 mil professores, que tem 7 ou 8 milhões de alunos. E aí, quando você toma uma decisão aqui na Praça da República, que é a sede da Secretaria da Educação, essa decisão, ela vale para todas as cidades do estado de São Paulo. Como se a cidade de Guarulhos fosse igual à cidade de Araçatuba. E Guarulhos não tem nada a ver, nem na economia, na formação social, nada com Araçatuba, mas é a mesma decisão. A Diadema não tem nada a ver com São José dos Campos. Sim. E, no entanto, a decisão que é tomada na Praça da República vale para Diadema e única, né? Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, é o mesmo valor de Ribeirão Preto. Como se Ribeirão Preto, que dizem que é uma das regiões mais desenvolvidas do estado, tivesse as mesmas necessidades do Vale do Ribeira. Então, algumas questões nesse sentido, nós precisamos pensar. Eu acho que criar distritos com autonomia, autonomia para a realização de concurso, comunidade de despesa, poder fazer licitações próprias, isso poderia ajudar muito. Amenizar. Contratações de formações, porque você atua exatamente... Segmentaria mais, você, né? Segmenta e você consegue atingir aquela necessidade mais específica. Lógico que é mais fácil para mim. Eu tenho 6 mil professores, o Estado tem 200 mil. Então, eu penso que algumas ações nesse sentido precisariam ser feitas, libertar um pouquinho do controle político necessário. Da centralização. Da centralização, e você pensar um pouco mais nesse processo de descentralização, para que as especificidades pudessem ser atendidas. E essa política de precarização do contrato de trabalho, eu acho que isso prejudica muito o processo na sala de aula. São bons debates. Pois não, professor. Uma outra questão também que eu até não comentei, mas sobre a questão da valorização do professor. Hoje a gente vê a violência dentro da sala de aula. Principalmente para nós, no ensino médio, muitas vezes a gente já dá aula para pessoas que já são adolescentes, já são jovens, e a violência é muito grande. E o professor, muitas vezes, não está respaldado em nada disso. É difícil. Então, eu conheço essa história, tenho amigas, professoras que realmente... não estou aqui culpando a dirigente de ensino, é uma pessoa também que eu me relaciono muito bem, tem me ajudado muito. Muitas vezes, quando eu preciso de algumas vagas, eu peço a ela tem nos ajudado, que a gente quer ver o aluno dentro da escola, que isso é essencial. Mas hoje a violência também é uma questão que tem desmotivado os professores a dar aula no Estado. Eu tenho pessoas, amigas, que levou facada, professora. Então, é muito complicado. Então, hoje a violência, todos esses quesitos, infelizmente, tem feito que o professor realmente acaba se desestimulando e saia realmente da sala de aula. E aí precisa pensar ações conjuntas, né? Também com mais secretarias, não Exatamente. Só de educação. Antes da gente ir para o intervalo, professor Jesus, queria que você tocasse num ponto aqui, já que estamos falando em volta
às aulas, né? E muita gente voltando agora em fevereiro. E como disse o professor Moacir, aqui é um período de acomodação. E aqui em Guarulhos eu tenho os números, são 170 escolas estaduais e 81 só tem ensino noturno, né? O ensino médio noturno. E, de repente, tem aluno que trabalha e estuda. Claro, não é o ideal você trabalhar e estudar, obviamente que não é, mas, às vezes, pela necessidade, o aluno tem que fazer isso, tem que trabalhar e estudar. E alguns reclamaram dessa pouca disponibilidade de ensino noturno. Não sei como é que o senhor vê essa questão. Não, assim, eu também sou o contrário. Nessa semana eu estava até conversando com a dirigente de ensino, Guarulhos Sul, a Cida, uma grande amiga, e nós falávamos exatamente sobre isso. Até teve um vereador desta casa que fez um pedido, solicitou para que abrisse o período noturno, acho que, se não me engano, na região do Vila Galvão, porque os alunos ficaram sem aula. Até porque tinha aula no período noturno e foi fechado. E o meu questionamento a ela disse o seguinte, que infelizmente hoje é a questão da violência. Então, infelizmente, uma coisa como o Moacir falou que eu achei interessante, realmente essa questão de descentralizar, realmente formarmos políticas públicas realmente voltadas para o município. Eu acho que isso é muito interessante, porque, de repente, se você pegar Araçatuba, talvez não tenha um problema de violência que nós temos aqui em Guarulhos, né, Moacir? Até pela questão do município, ainda mais em regiões periféricas. Então, hoje, o fechamento dessas escolas, principalmente nas periferias, que a maioria do fechamento das escolas são nas periferias, período noturno, é exatamente pela questão da violência. Aí tem que ser feito um trabalho, realmente, juntamente com o jovem, realmente trazer um trabalho de políticas públicas, onde essas pessoas realmente diminuíssem e realmente essas pessoas tivessem as escolas abertas para que eles pudessem voltar para a escola e estudar. Porque realmente o aluno que trabalha durante o dia, como que ele vai estudar à noite? É muito complicado. Realmente eu vejo que nós temos que procurar fazer alguma coisa, algum trabalho. Mas o que foi dito a mim foi exatamente a questão do quê? Violência. Por isso fecha essas escolas. E aí, infelizmente, está fechando. E que as escolas tornem-se, de alguma maneira, mais interessantes também, para que o aluno possa frequentar, se matricular e manter lá a sua assiduidade. A gente vai fazer mais uma pequena pausa no Câmara em Pauta. Daqui a pouco a gente volta, então, ainda com o debate aqui sobre volta às aulas, educação, cidade de Guarulhos, município de Guarulhos e escolas estaduais daqui também. Até já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara. E os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta já de volta, falando ainda sobre volta às aulas, que é o tema de hoje. Escolas aqui, municipais e estaduais em Guarulhos, recebendo a presença do secretário Moacir de Souza, aqui da Educação do município, e também professor Jesus, vereador do PDT e professor de escola estadual, debatendo com a gente então esse tema de educação. A gente terminou o bloco anterior falando sobre segurança, acho muito importante você ter tocado nesse assunto, professor Jesus, e porque as secretarias precisam se conversar também, né? Para o aluno estudar, seja ele de que esfera for, né, da municipal, da estadual, é preciso que a escola tenha segurança. Até porque, né, professor Moacir, o senhor disse aqui que as escolas recebem notebooks, os professores lidam com materiais de certo valor. Como é que o município faz a segurança das escolas municipais aqui? É um dever só do município, é do estado também? Como é que funciona?
Esse é um tema que extrapola o debate da educação. Você discutir essa questão da segurança hoje, ela vai muito além. Eu até vou me atrever aqui a fazer uma fala que eu não sei como será a interpretação, como será interpretado isso por quem vai me ouvir, mas nós que somos professores, nós vimos essa violência sendo construída, sendo preparada durante muito tempo, e o que a gente via é que ela estava dentro da sala de aula e ela estava nos estádios de futebol. Era ali que aconteciam os principais atos de violência. E, de repente, nada se fez, pouco se investiu nessa questão, pouco se discutiu. Acho que a sociedade se omitiu nesse tema. Os governos se omitiram, preferiram produzir números para justificar, e professores que foram agredidos, são agredidos, e essa violência hoje ela extrapola as escolas e extrapola os estádios de futebol, invade os shoppings, invade os condomínios, e agora a gente vê uma gritaria. Mas, infelizmente, quando era o professor que estava apanhando na sala de aula, poucos se mexeram. E por mais que os professores gritassem, pedindo socorro, poucos se mexeram. Eu vi ontem que o filho do governador sofreu uma tentativa de sequestro. Bom, então a violência não está mais somente dentro da sala de aula. Ela está dentro dos shoppings, está dentro dos condomínios, que eram reservas, onde um segmento social se protegia. Então, eu penso que esse tema violência, nós temos ações específicas da educação, mas ele é muito mais amplo e muito mais abrangente do que o tema educação. Claro, nós atuamos ali para evitar, felizmente na rede municipal, os nossos alunos são crianças, nós não atuamos com o jovem, com o adolescente, é muito pequena a parcela de jovens e adolescentes na nossa educação de jovens e adultos, então nós temos muito menos ocorrências de violência, porque com 10, 11 anos a criança deixa a nossa escola e vai para a rede estadual. Agora, já na rede estadual é muito mais sério esse tema, e eu acho que exige um debate da sociedade. Nós vamos ter que criar condições para cortar esse mal. O professor gritou durante muito tempo. O professor foi agredido durante muito tempo. Está sendo agredido. Hoje não é mais só o professor. Como é que você vê, professor Jesus, também essa questão da segurança? Então, hoje eu vejo o seguinte, como eu disse a você, realmente é um problema seríssimo, principalmente nas escolas estaduais. E agora, aí até iria não uma solução, mas aí um conselho, talvez. Eu acho que hoje o que nós deveríamos fazer, nós deveríamos investir até assim, a criar perspectivas nesses alunos, políticas, até secretário, educacionais ambiciosas, para que realmente eles pudessem estudar e falar, pô, olha, através do estudo eu vou conseguir algo. E o que eu percebo hoje? Hoje eu não falo assim, eu vou estudar para quê? É preferível muitas vezes eu ser um jogador de futebol, porque ganha muito dinheiro e não estuda, um pagodeiro, que também não precisa estudar e ganha dinheiro. E aí, muitas vezes, ele se perde nesse meio e muitas vezes se frustra e faz o quê? Vai onde? Aí no roubo, na violência, vai entrar por esse caminho. O senhor quer um dado para complementar seu raciocínio, vereador? Eu vou te mostrar aqui, ó. Dados da Fundação SEAD-Diese, segundo dados da Fundação SEAD-Diese, fez um estudo que aponta que metade dos jovens de 15 a 17 anos cursa ensino médio. Metade. A outra metade não cursa. O abandono, então, a evasão escolar, mais do que dobrou na última década. Hoje, o que dá para fazer para mudar o quadro? Acho que você vai dizer aí, mas olha só, hoje nem trabalham nem estudam 24% da população com 18 anos e 25% da população com 20 anos. Aí fica difícil, né, professor? Sim, exatamente. Então, hoje, eu acho assim, nós precisamos tomar algumas medidas, e medidas urgentes, assim, medidas rápidas, para que possamos tentar mudar. Como disse o secretário, essa questão mesmo da violência, que realmente era só dentro da escola, dentro dos estádios, agora hoje já foi para as ruas, já foi para os shoppings, e realmente agora as pessoas, estão acordando. Mas o que nós precisamos fazer? Eu acredito que através da educação, que realmente nós vamos chegar à mudança da violência e de algumas coisas mais. E que possamos ter a nossa segurança aí garantida. Legal. Para a gente caminhar a parte final do programa, eu queria uma palavra sua e também do professor Moacir, tentando trazer para a esfera municipal, sobre a tal da progressão continuada. Agora parece que serão 3 anos, né? Três possibilidades de reprovação. Como é que você, como professor de escola estadual, vê essa questão para o aluno? O senhor acha que o aluno consegue aprender bem, professor Jesus, com essa situação ou não? A progressão continuada, ela iniciou na França em 1989.
E na realidade, a progressão continuada, ela se vê através de ciclos. Se você falar, Jesus, você é contra a progressão continuada, porque muitas pessoas acham assim, hoje os alunos, ou seja, o déficit de ensino está do jeito que está, é pela progressão continuada. Na realidade, eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte, que a progressão continuada ela é feita por ciclos, ou seja, o aluno de 7 a 12 anos, ele tem que aprender uma devida matéria. Digamos, se ele não aprendeu com 7, mas ele vai aprender no 8º ano, não aprendeu no 8, ele vai aprender no 9. Essa é realmente a questão da progressão continuada. Só que, infelizmente, é o que eu disse para você, nós no Estado, nós não fomos preparados, nós não fomos realmente, talvez, tivesse projetos elaborados para que nós pudéssemos realmente entender exatamente o que foi a progressão continuada. E hoje eu percebo o quê? Que, na realidade, as pessoas falaram, infelizmente, os alunos não sabem nada, por quê? Por causa dessa questão da progressão continuada. Então, eu vejo assim, que aqui foi se discutido muito, no Estado, ela entrou a partir da década de 80, e depois nós vimos aí que foi implementado em 1996 pela LDB, né? Então, assim, alguns associam esse sistema como uma queda do ensino. Mas, na realidade, eu acredito que seja uma coisa legal. Eu até vejo como um olhar bom. Não sei se o Moacir, talvez, ele até pode discordar, mas eu vejo a progressão continuada uma questão, ou seja, se o aluno aprendeu, porque muitas vezes nós pensamos, o aluno tem que ser assim, tem que ser... Gente, quantos alunos meus que, na realidade, talvez eu ensinava lá uma morfossintaxe, ele não sabia. Ontem mesmo eu estava na padaria Maria Cereja e eu encontrei com o irmão de um aluno meu, que o aluno era péssimo, ele não tinha aquela habilidade. E o cara está nos Estados Unidos, na faculdade, estudando, está muitíssimo bem. Então, o professor, ele tem que ter exatamente essas habilidades, tem que ter esse olhar para ver que o aluno, ele tem realmente aí a condição. Então, eu vejo assim, não sou contra, eu acho que é uma questão de ciclo e esse aluno pode alcançar, só depende do professor. Quer dizer, mas pela sua fala, então, dá resultado em algum momento. Sim, com certeza. Pode dar resultado. Professor Moacir, como é que funciona nas escolas municipais? Toda a série reprova? Como é que são as avaliações? Como é que funciona? Nós adotamos a progressão continuada. Eu acho que esse tema, a primeira questão é identificar onde é que está o ponto de divergência, de discórdia. Há uma fala também muito recorrente de dizer o seguinte, a escola boa era aquela escola lá da década de 70, do início da década de 80, porque lá o aluno ia para a escola e realmente aprendia. Bom, era uma escola para quantos? Era uma escola para quem? Só para você ter uma ideia, você é bem mais jovem, que nós aqui da bancada. Muito obrigado. Mas, obrigado pelo elogio. Quando eu iniciei na carreira do magistério, isso foi em 1987, então já se passaram em 25, vai indo para 26 anos que eu iniciei, eu chegava na escola e a escola tinha mais ou menos 10 classes de primeiro ano, crianças com 7 anos entrando, 7, 8 anos entrando, 10. Chegava no 4º ano, eu tinha lá 5, 6 classes de 4º ano e chegava a 3 turmas de 8º ano. Isso quer dizer que se entraram 10 e saíram 3, o que aconteceu com 7? Reprovação. Era a escola que reprovava. A escola ensinava? Ensinava quem? Quem conseguia ficar. 70% jogado para fora. Consequência disso? Hoje, pelo IBGE 2010, eu fiz o levantamento na nossa cidade, cerca de 70 mil jovens de 15 a 29 anos, 70 mil, que significa 6% da nossa população, não tem 8 anos de estudo. Jovens que foram excluídos do processo de aprendizagem. Isso aqui em Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos, estou citando dados daqui. Esfera municipal. Trabalho em cima do IBGE 2010, censo do IBGE 2010. Bom, então essa escola não é boa, uma escola que qualquer empresa, qualquer instituição que jogar fora 70% da sua matéria-prima, essa instituição não é boa. Sim. E era o que a escola fazia. Então veio uma outra reflexão. Não, então vamos fazer o seguinte, agora todo mundo fica, não passa, não reprova. Bom, não reprova, mas também não ensina. Então essa escola é boa? Também não é. Qual que é a escola boa? A escola boa é aquela que não exclui e que ensina, em que a criança aprende, que o aluno aprende. Eu acho que aí é que está o desafio. Então, o debate não está sobre a progressão continuada. O debate está sobre a condição que se oferece para que a criança, de fato, vá à escola e aprenda e permaneça o período necessário, que a legislação brasileira diz que o ensino básico vai até os 17 anos.
Então, aí que eu acho que está o tema. Que escola é essa que nós temos que preparar para receber essa criança? Para encerrar, eu sei que o nosso tempo está se esgotando. Pode ficar à vontade, fica tranquilo. Mas eu vou citar aqui uma fala de um educador brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella. O dia que vocês quiserem, eu vou interceder para que ele componha essa bancada aqui, faça um debate, que eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados com ele. É uma figura excepcional. E ele me esclareceu uma coisa que faltava. Ele disse o seguinte numa palestra que eu assisti. Um dos problemas. Nossa escola é do século XIX. Ela tem a mesma estrutura da escola oferecida no século XIX. Quase medieval, né? Nosso professor é do século XX. E o nosso aluno é do século XXI. Quer dizer, em que momento que esses três vão se encontrar no mesmo lugar? A estrutura escolar, o professor na sua capacidade e o aluno no meio em que vive. Se isso não acontecer, não há como produzir educação. Então, acho que esse é um debate importantíssimo, mas, repito, não acredito que a questão esteja colocada sobre o tema reprovação. A escola que reprova também não dava certo, porque jogava 70% dos seus alunos fora da escola e não levava a lugar nenhum. Perfeito. A gente espera que o debate continue, evidentemente, porque precisa ser ampliado e precisa ser discutido para que se chegue nessa escola ideal, talvez, se é que não é utopia, né? Se é que a gente consiga realmente um dia chegar a ela. Quero agradecer a presença, viu, professor Moacir, por ter vindo à Câmara em Pauta. Muito obrigado. Eu que agradeço, nós estamos à disposição. Todas as vezes que for convidado, estarei aqui. Professor Jesus, obrigado por ter vindo também. Pode dar uma palavra final, se quiser. E só dizer que, infelizmente, estamos no século XXI e temos resquícios da escola basicamente tradicional, né? Daquela época da ditadura. Então, veja só, é muito complicado. Mas dizer que, fazer um apelo também aos professores que não é o que dar, mas é o como dar. E contextualizar, eu acho que isso é muito importante. Passar para o aluno a importância do porquê ele está estudando aquilo, onde ele vai usar, isso é muito importante. Mas obrigado, foi um prazer e estamos à disposição. Só quero lembrar, antes de encerrar aqui o Câmara em Pauta, que nós gostaríamos de falar também dos concursos de professores. Nós convidamos representantes da Secretaria do Estado de Educação, representantes da POSP. Infelizmente, não quiseram vir ou não puderam vir. Então, essa parte ainda a gente vai dever para você. Talvez numa próxima oportunidade a gente traga aqui no Câmara em Pauta. Por hoje, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero lembrar você que, se não conseguiu ver aqui inédito pela NET, que a gente vai toda sexta-feira, 15 para as 2 da tarde, você pode entrar lá no nosso site e ver qualquer arquivo, esse programa ou qualquer outro anterior. Muito obrigado, então, pela sua companhia. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.